Boa noite, pessoal. Eu sou Luiz Henrique e está começando agora mais um pré-vestibular, o seu estudo pelo Instagram. É isso mesmo. E mais uma terça-feira inicia e, claro, mais uma semana aí, infelizmente em plena quarentena. E eu enfatizo que o seu, né, é isso. É, Mas você me lembrou bem aqui o negócio do tema, gente. Tudo. Então, hoje, galera, nós vamos ter uma aula maravilhosa que nós vamos falar sobre Graciliano Ramos. Ai, valeu, Mary, porque eu já tava aqui doido. Que assoviar e chupar cana, a gente é muito difícil. Obrigada. Se não fosse a minha assessoria, não seria nada. Bom, gente, agora vamos começar seriamente, né? Hoje eu vou trazer um convidado mais que especial para vocês, o Marcelo Alves, meu querido Marcelinho, assim como eu intimamente chamo, e nós vamos falar sobre a literatura de Graciliano Ramos. Bom, ele já tocou a campainha, eu vou atender a porta para ele poder entrar. E aquela dinâmica ótima. Já mandei o convite, aguardando o Marcelo. Olha a outra lá, já estou aqui segurando meu exemplar de Vidas Secas. Pois é, minha filha, é expectativa. Marcelo! Olá, boa Como... noite, Luiz. Boa noite aos nossos espectadores. Estou muito contente com esse convite. Eu, primeiramente, preciso te agradecer, né? Não posso me esquecer disso. Agradecer por estabelecer o espaço dessa conversa, né, sobre literatura, que é uma coisa que a gente não gosta, né, Luiz? A gente não Ah, gosta de não, conversar nada sobre imagina. literatura, né? A gente se encontra Nada, todo que final de semana isso. para fazer o quê? Para discutir literatura, É né? literatura. A gente Então, senta no bar, é o quê? é Literatura. literatura, é verdade, né? Inclusive, Tem muito. saudade, né? De sentarmos juntos num bar e tomar a Ah, nossa cerveja e discutir literatura, né? Entre outras é. coisas. Entre outras coisas, exatamente. Mas hoje nós vamos discutir a literatura de Graciliano Ramos, né? Hoje é o Exatamente. nosso foco principal. Eu vou apresentar o Marcelinho rapidamente para vocês, gente. O Marcelo, ele hoje é professor de pré-vestibular comunitário, mas ele também já foi professor de português e literatura do CEDERJ, né? Sim. O pré-vestibular social do governo do estado, né? E hoje ele trabalha, né, aí nas instituições particulares, né? Uhum. E aí a gente já podemos entrar já no debate, a gente vem aqui para isso, né? Podemos, Luiz, podemos entrar no debate. Ah, Só sim, que. antes, lembrei daquele detalhe, óbvio. Pois é. Antes de conversarmos sobre Graciliano Ramos, eu vou passar a palavra novamente para o Marcelo, porque ele tem uma história muito interessante para nos contar da experiência dele com o Graciliano Ramos. Não com a pessoa, mas com as obras, né? A É pessoa foi verdade, possível. Luiz. É verdade. Eu acho que muitos aqui que estão assistindo nessa live, né, o projeto é voltado, né, para pessoas que vão fazer o vestibular, né, outros concursos, vão se identificar um pouco com aquilo que eu vou falar brevemente, né. Eu conheci a literatura de Graciliano Ramos no contexto do pré-vestibular. Na verdade, no contexto do vestibular, né? No meu ano de vestibular. Isso 2010, né? Eu estudava numa escola na Zona Norte e naquela época, 2010, eu tive uma professora de língua portuguesa que nos fez como leitura obrigatória, né? Nos sugeriu, né? Fez uma avaliação cuja leitura obrigatória era um romance de São Bernardo, né? Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês.
que é, inclusive, daquela época, né? São Bernardo, de Graciliano Ramos. Você tá com o seu também aí, né? Linda a sua capa. Esse aí é maravilhoso. É bonito. E a turma, né, começou a ler o romance São Bernardo, mas ficou um pouco intrigada, né? Eu e os meus colegas ficamos muito assim pensativos, né? E nos questionando do porquê que a professora tinha, né, imposto essa leitura para a gente, porque ainda que São Bernardo, Luiz, seja um livro assim de leitura fácil, né? Ou seja, o vocabulário de Graciliano Ramos, as construções sintáticas são muito palatáveis, são muito comunicativas. Por outro lado, o romance trata de temas, né, e de personagens muito difíceis, muito ariscos, muito azedos, exceto uma, né, que é a Madalena, né, que é o nosso alento, mas os outros personagens são muito duros. E a gente ficava se perguntando, um colega para o outro, né, até que chegou o dia marcado pela professora para a discussão do romance. E aí um dos meus colegas, uma figura totalmente desbocada, assim, que implicava com as pessoas, que Era eu soltava não, as tá, gente? piadinhas dele, né? Não era você, mas muito parecido, era muito parecido. Ele virou para a professora, na época, e disse assim, professora, por que a senhora passou esse romance para a gente? A senhora se identifica com o Paulo Honório, que é o personagem, né, o protagonista? E agora imagina você, né? Um aluno falando isso para uma professora, né? Porque Paulo Honório, associar alguém a Paulo Honório é como se fosse um xingamento, né? É como se fosse uma Sim. ofensa, né? E aí, Luiz, ela deu um sorriso, virou para a turma inteira e falou assim: talvez eu me identifique sim com Paulo Honório. Talvez, queridos alunos, eu preciso me identificar com Paulo Honório, porque Paulo Honório cria uma casca para se defender da sociedade. E eu também preciso criar minhas cascas para poder me defender da sociedade. E, bem, essa professora era uma professora assim que, curiosamente, Luiz, não era muito delicada com os alunos, não era, né, muito carinhosa, não era muito aberta. E naquele momento, né, quando ela diz isso para a gente, isso me marca de uma maneira assim profunda, porque é o momento em que ela se abre conosco para mostrar o quanto que a literatura pode, numa contrapartida, fazer a leitura da vida dela, fazer a leitura de todos nós, né? A gente tem uma atitude, né, muito ativa em relação à literatura, né? A gente abre um livro, lê, depreende significados, né, faz as nossas chaves de interpretação, tentando buscar as intenções do autor, tentando buscar, né, quais são as conexões de um determinado tema com o contexto histórico do autor. E o que a minha professora fez naquela época, em 2010, foi justamente o contrário, foi mostrar que a literatura impôs a ela, né, ou mostrou para ela uma maneira de lidar com o mundo. E, Luiz, eu estou contando essa história aqui para você e para as pessoas que estão assistindo a nossa live, porque foi um momento muito decisivo para mim, para a escolha da minha carreira, né? Eu estava no ano de vestibular, eu ia escolher ou letras ou engenharia civil, né? E aí essa situação, como uma série de outras situações, me fizeram perceber que, poxa, eu preciso ser professor. Eu preciso mostrar para os meus alunos que é possível ter posturas diversas a partir, né, do contato, né, com a literatura, contato também com a língua portuguesa, por que não, né? E, bem, essa é a minha história lá atrás, né, com Graciliano Ramos e com, né, o meu ano assim de escolha de carreira, né? Anos depois, Luiz, eu já na faculdade, né, em 2013, 2014, eu tive a oportunidade de fazer pesquisas na área de literatura brasileira. Na época, eu estudava
como que alguns escritores da nossa literatura misturavam nos seus romances elementos da sua biografia, ou seja, elementos autobiográficos. Há uma série de escritores da literatura brasileira, principalmente do início do século XX, que misturavam os seus romances, né, o ficcional e o autobiográfico. E Graciliano Ramos foi uma dessas figuras. E aí, nesse momento, em 2013, 2014, que eu tive uma nova oportunidade de ter contato com outras obras de Graciliano Ramos, até também tirando, né, um pouco a ideia de que Graciliano Ramos é o escritor radicalmente do Nordeste, que faz um panorama, enfim, dos problemas sociais do Nordeste, né? Então também foi muito importante para mim ter o contato com outros escritos de Graciliano Ramos, que a gente vai conversar, né, mais aprofundadamente aqui, que trazem outros temas, que trazem outras discussões, que trazem outros assuntos, né? Sim, perfeito, gente. Essa história do Marcelinho é maravilhosa porque a gente vê a gente pode ver como a gente pode adquirir uma experiência através da nossa leitura, né? Ou seja, a questão da literatura não é só para a gente ler para se preparar para um vestibular, mas também para a gente se preparar para a vida como um todo, né? E aí, Eu acho que a gente tem que ter a visão, né, Luiz, de que nada exclui, né, uma coisa da outra, né? Uma coisa não se exclui da outra, né? Na sim, verdade, elas se vêm para se complementam. somar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se prepara para fazer uma determinada prova, um determinado concurso, a gente também está se alimentando de conhecimento, de reflexões para que a gente encare a vida, né, de maneira mais, né, segura, né, de maneira mais pertinente, coerente, né? Sim, com certeza. E agora, depois dessa experiência aqui, eu tenho até que botar meu celular no. Celular não, o notebook. Bom, aí a gente vamos começar então a questão do Graciliano. Vamos falar um pouquinho da vida dele. Eu vou pegar um pouco do gancho do que você falou no finalzinho aí, Marcelo, que é muito Sim. importante, que você falou a respeito do Graciliano nordestino, intitulado, não que ele não seja, né, mas intitulado, né, um escritor regionalista, né? Como aí, né, gente, porque quando a gente vai estudar Graciliano na escola ou dentro de um movimento literário, a gente estuda muito na segunda geração modernista, que é a geração também conhecida como a geração de 30, né? Sim. Só que relacionam o Graciliano como regionalista. De fato, podemos considerar Graciliano somente regionalista ou ele vai muito mais além disso? É uma polêmica, né, Luiz? Existem alguns estudiosos que defendem esse letreiro, né, para Graciliano Ramos, para a literatura de Graciliano Ramos, né? Principalmente, Luiz, alguns críticos, alguns estudiosos de índole, né, de aproximação mais sociológica, né? Porque a literatura de Graciliano Ramos, né, também foi utilizada como um diagnóstico para alguns sociólogos, né, da realidade do Brasil, né, e das fissuras, né, das crises, né, das faltas de comunicação no Brasil como um todo, né? Então, e a literatura de Graciliano Ramos surge, Luiz, no momento em que se consolida a escrita sociológica, né? A sociologia, né? Na verdade, a sociologia, enquanto disciplina, né, ela vai ser institucionalizada na década de 50, né, com a criação dos cursos universitários, né, e com a profissionalização mesmo, né, e com a esquematização do fazer sociológico. Mas na década de 30, nós temos
diversos assim, intelectuais, né, que ensaiam a história brasileira, ensaiam, né, a discussão sobre problemas da sociedade brasileira. Então, Graciliano Ramos está na mesma época, né, década de 30, do surgimento de escritos como de Sérgio Buarque de Holanda, né, de Caio Prado Júnior, né, de Gilberto Freire. Então, acaba que esse movimento, né, de surgimento de intelectuais interessados nos problemas brasileiros, escritores, né, literários, né, e jornalistas acabam, né, formando um bloco que facilmente associa Graciliano Ramos a escritores estritamente regionalistas. Mas há outros temas, Luiz, e aí existem outros críticos literários que identificam, né, na literatura de Graciliano Ramos uma série de discussões, né, que vão para além dos problemas sociais brasileiros, notadamente no Nordeste. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente olha para três romances, né, os três primeiros romances de Graciliano Ramos, como são Caetés, São Bernardo e Angústia, os três romances, de certa maneira, tematizam a figura do intelectual, ou seja, do escritor, né, que se preocupa em falar sobre não só as hipocrisias da sociedade, mas que não aceita essas hipocrisias e acaba, né, num lugar de como eu posso dizer, de conflito, né? Como se fosse um conflito entre o eu interior e o eu exterior. Né? Então, por exemplo, em Angústia, né? O terceiro romance de Graciliano Ramos, nós temos um intelectual, Luiz da Silva, que é um funcionário público, né? Que tem uma noiva, Marina, que é uma mulher que tem determinados comportamentos que são incompatíveis com a moral desse personagem, desse protagonista. Ele descobre um pouco mais à frente que a sua noiva o trai com um político, né, que tem posturas duvidosas, que tem uma índole corrupta, né? E eu não vou contar o final do romance, eu não vou contar os eventos, Não pode dar enfim, spoiler. climáticos do romance. Mas, a todo momento, em Angústia, Luiz da Silva se coloca como alguém antitético, ou seja, em conflito com as morais, os comportamentos, as posturas da sociedade. Ele não tem a coragem de, enfim, com outras ações, solucionar os seus problemas, a não ser escrevendo e a não ser também, lá para o final do romance, tomando uma ação radical. O Graciliano Ramos ele é um escritor, né, que faz crítica ao intelectual. Ele faz crítica ao intelectual porque ele conhece bem o intelectual, né, Luiz? Ele vem de uma Ele geração... é um próprio intelectual também, né? Ele, além dele ser, né, um escritor, um romancista, ele foi jornalista durante um bom tempo. E ele foi também político. Né? A gente não pode se esquecer de que ele foi prefeito, né, por 2 anos em Palmeira dos Índios, e ele foi também diretor da imprensa oficial de Alagoas. Né? Então, é um escritor que é uma figura pública. É uma figura pública, né, porque atuou no jornalismo, e o jornalismo da década de 30, Luiz, é muito diferente do jornalismo atual. Né? Enquanto que o jornalismo atual, e aí, enfim, se houver aqui algum jornalista assistindo, né, vai compreender isso que a gente está conversando, Luiz. O jornalismo atual é muito especializado, né? Então existe o comentarista político, existe o comentarista esportivo, existe o comentarista cultural, literário. Na década de 30, não, Luiz. Na década de 30,
um jornalista como Graciliano Ramos falava sobre tudo. Era um verdadeiro intelectual, né? Ou seja, aquele que se dedica a pensar e a falar sobre tudo. Então, o Graciliano Ramos ele teve essa atuação, né, no jornalismo. O jornalismo é o que? A área da comunicação, né, da publicização das informações, e também atuou na área, né, da máquina pública, né, como, né, um funcionário público, como um chefe de executivo e como, né, um diretor de um órgão da comunicação, da imprensa oficial de Alagoas. Então ele conhece bem, né? Ele conhece muito bem essas áreas, né? E a área da política. E por isso, Luiz, eu arriscaria dizer que é, essa trajetória, né, intelectual de Graciliano Ramos ajuda, de certa forma, a fazer o panorama, né, a montar o cenário dos seus protagonistas, né? Não só no caso aí de Luiz da Silva, mas também de São Bernardo, né? de Caetés e as suas memórias também, que a gente não pode esquecer também de falar das memórias muito polêmicas, né? As memórias do Com certeza. cárcere, A gente vai chegar lá. infância. Vamos chegar lá. A gente tem tempo, a gente tem aí uns Tem, 40 21 minutos. minutos já. Parece que passa rápido, né? Muito bem, aí Passa, né? você falou dessa questão, né, dessa categorização muito importante, né, gente? Inclusive, conversando antes com o Marcelinho, até cheguei a comparar Graciliano Ramos nessa questão de ter a necessidade de colocar dentro de uma caixinha, eu comparei com Machado de Assis, né? Porque, infelizmente, a gente sofre muito isso na questão da história da literatura e na literatura brasileira, que se eu vou trabalhar algum escritor, esse escritor tem que estar dentro de alguma caixinha, né? Aí coloca, Uhum. Graciliano, é um escritor do período da década de 30. Então, esse é o período do modernismo. Então coloca ele aqui, ele Do tem uma boom, né, dos obra. escritores do Nordeste, não é? O que a gente costuma Exatamente. ouvir, né? Sim, Não só no ensino básico, mas também no ensino superior, é essa reiterada concepção de que está certo, não está errado, não deixa de estar errado. De fato, Graciliano Ramos faz parte dessa leva de escritores, né? De certa forma engajados com o seu meio, né, e comprometidos com a divulgação, né, dos dilemas do Nordeste, né, da paisagem do Nordeste, mas não é só isso, né. Eu acho que o interessante para a nossa conversa, né, Luiz, é mostrar, principalmente para o aluno de pré-vestibular, que se em algum momento da vida, né, algum momento do seu concurso, ele se deparar com questões que falem sobre a literatura de Graciliano Ramos, é possível lidar com essas questões não de maneira restrita, né, sim, literatura do Nordeste, regionalista, mas também com essas outras possibilidades de chaves, né, de leitura. com certeza. A Alane perguntou uma coisa que nós já respondemos aqui, mas ela deve ter chegado no meiozinho aí. Graciliano foi prefeito, né? Sim, Alane. O Marcelinho acabou de falar que Foi. o Graciliano teve uma participação política muito ativa, né? E como ele estava falando a respeito dessa figura pública que foi Graciliano, né? Então ele foi prefeito, ele foi diretor da Associação Brasileira de De Escritores, escritores, ele né? também foi filiado ao Partido Comunista, Isso, em né? 1945 ou 46, ele foi, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, mas depois rompe, né? Curiosamente, Luiz, ele no final da vida ele faz uma viagem para a Rússia, né? Tipo uma viagem de formação, não tem? Isso na Aham, década de 50. sim. E póstumamente, né, o Graciliano Ramos ele falece em 1953 e depois vem a público dois livros muito interessantes. Memórias do Cárcere, que conta, né, ele mesmo, Graciliano Ramos, relatando o momento, né, da prisão, né, que aconteceu, né? Ele foi preso aí em 1935, 1936.
acusado de subversão, mas não tinha nenhuma prova, assim, não apresentou. O DIP, né, a política, né, a polícia política do Estado Novo não apresentou nenhuma prova para ele, e ele passou aí um tempo, né, um ano mais ou menos, né, preso, né, e aí tem as memórias do cárcere, né, que foi publicado também, foi publicado no mesmo ano que ele faleceu, né, um pouquinho, meses depois, né, é esse livraço aqui. Nossa senhora, era isso que eu queria ler. Muito grosso, né? É, Gente. tem algumas falas aqui, tem uns relatos muito duros, né? Como, enfim, da natureza de Graciliano Ramos. Talvez as situações, né? Estou especulando aqui. Nem todas as situações podem ter sido duras, mas pela maneira como ele relata, né? Sim. São duríssimas, são cruéis, mas há umas polêmicas também sobre a consideração do Estado Novo, né? Enfim, a gente pode comentar isso lá mais pro final, assim. Isso. Aí encerrando aqui, né, na parte que caracteriza, né, o Graciliano, para a gente poder passar para a próxima parte que a gente quer entrar na obra dele, né? Vamos entrar na obra. Né? Só a última coisa, uma informação, por exemplo, a gente falou dessa questão da categorização. Além dessa Sim. categorização que é problemática no próprio escritor, a gente tem uma polêmica, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que categorizam o Graciliano como modernista, o próprio escritor tinha uma crítica com o movimento literário, né? Mas aí se Sim. torna controverso, né? Porque ao mesmo tempo que ele criticava a forma dos modernistas criarem a Uhum. literatura, ele também tem uma obra que faz algo experimentalista também, que bebe pega um pouco dessa raiz modernista, né? Fala um pouquinho pra Sim. gente, Marcelo. Luiz, isso que você comentou é excelente, né? É muito curioso, é uma curiosidade mesmo, assim, que nos leva a refletir o quanto que não existe determinismos, né? Quando a gente fala da figura de um escritor e da sua literatura, né? É Sim. conhecida a crítica que Graciliano Ramos faz acerca do experimentalismo da forma dos modernistas, né? Os modernistas, né, são, né, os modernistas de 22, né, são aqueles que abraçaram as conquistas das vanguardas europeias e é, adaptaram, digamos assim, né, ou levaram com mais profundidade na sua literatura, né? E Graciliano Ramos, ele é um escritor um pouco avesso quanto a esse experimentalismo da forma, né? Divulgada pelos modernistas. Então, quando a gente lê uma obra como, por exemplo, Caetés, ou São Bernardo, ou até mesmo obras de teor biográfico como são Infância, Memórias do Cárcere, Viagens, a gente lê um Graciliano Ramos muito preocupado com a língua portuguesa, com a escrita adequada, com o respeito à norma culta, com frases assim que não são muito afeitas a subordinações, são frases muito coordenadas, né? Há uma economia da linguagem, né? O Graciliano Ramos diz muito a partir de pouco na forma, né? Entretanto, Angústia, né, que é o terceiro romance de Graciliano Ramos, ele é publicado em 36, aí bem no período aí em que ele está preso, né? Angústia é um romance que tem muitas experimentações, não só do ponto de vista da linguagem, né? O relato de Luiz da Silva, né, que é um narrador em primeira pessoa, né? Tem muitas idas e vindas, né? Ele vai ao passado, fala sobre o seu passado remoto, a sua infância, fala o seu passado recente, o que aconteceu há 30 dias com ele, né? Fala sobre o seu presente, né? E há frases longuíssimas, períodos assim muito extensos, né?
quase que a gente não identifica Graciliano Ramos nesse romance, né, em Angústia. E aí, né, a gente pode dizer que Angústia é essa obra, né, que é um ponto fora da curva, né? Porque é uma obra que adota um experimentalismo, né? É uma obra quase que surrealista, se assim, os nossos espectadores, né, se lembrarem, né, do surrealismo, né, que o surrealismo é um movimento de vanguarda, né, que na literatura estimula o delírio, o onírico, né, a confusão, né, com a lembrança, com a memória, com o presente, com o passado, com o futuro, é angústia. Angústia segue essa receita, né? E aí corrobora isso que você está dizendo, Luiz. Né? E por isso, talvez, que seja uma obra que não é muito. Ela não é uma obra muito lida, senão é uma obra muito apreciada, né? Por conta dessa fuga, por conta né, esse ponto fora da curva no estilo, né, conhecido de Graciliano Ramos, que é esse estilo mais reto, esse estilo mais econômico. Né? Dizem alguns críticos, Luiz, que Angústia foi escrito, o romance foi escrito, né, quando o Graciliano Ramos estava delirando na prisão. Ele certamente ficou doente, né, e aí com a febre, né, com o delírio, ele não só resolve escrever, mas ele resolve apostar nesse romance até o fim. Olha só que legal, né? E para você ver como a vida influencia um pouco a arte, e isso é muito também comum no Graciliano Ramos. Inclusive, a gente vai começar a falar um pouquinho disso, Marcelo, né? Dessa questão da vida influenciar na arte, da biografia real influenciar na ficcional, né? Uhum. E aí a gente já vai falar do estilo graciliano de escrever e de construir uma obra, né? Que é o que a gente vai encontrar nos textos aí espalhados nos vestibulares, né? Só chamando uma Sim. atenção que você disse, né? Que a respeito da escrita, né? Esse modo duro de escrever de Graciliano Ramos, né? Ou então podemos dizer, um modo seco também, dependendo até, por exemplo, se a gente estiver falando de vidas secas, a gente pode ver um modo seco, né? Magro, né? Do Graciliano, né? Ele tem essa, como o próprio Marcelo falou, que Graciliano tem essa economia, né? Mas é o que eu enfatizo para vocês. A questão da economia linguística, gente, essa simplicidade, não se relaciona com uma pobreza uma pobreza na construção do texto, né? Na construção textual. Não, de maneira O nenhuma. simples é pobre, não. Essa Não. economia, essa linguagem dura, vamos dizer uma linguagem fria também, ela, ela tem essa beleza de tão dura que ela é complexa, porque assim, não é fácil você manter uma simplicidade e, e mostrar uma Não, beleza, não é. Não é né? nem um pouco, Luiz. É muito difícil, né? Primeiro que é muito difícil escrever, né? Eu acho que todos nós podemos concordar com isso. Não só, enfim, textos de caráter literário, mas textos de maneira geral, né? A escrita, ela ela é trabalho, né? Ela exige de nós, né, uma postura, um compromisso, né, uma formação, né? Que não necessariamente precisa ser uma formação oficial, né? Muitos escritores da literatura brasileira não fizeram curso de letras ou qualquer outro tipo de curso, né? Mas leram bastante, né? Leram bastante, não só literatura, mas diversas outras obras e ensaiaram bastante, né? Tentaram bastante, né? Então a escrita ela passa, né? Por essas etapas assim, são, né, algumas etapas, né, de tentativa e erro, né, etc. E tal. Luiz, quando você estava falando sobre, né, essa questão da simplicidade do estilo de Graciliano Ramos, eu te Uhum. digo que quando eu leio Graciliano Ramos,
né, principalmente os romances, né, me vem à mente, né, e aí não, vem à mente não de forma gratuita, é, escritores realistas, mas não escritores realistas da nossa literatura, né, da literatura brasileira, como, por exemplo, né, consagrados Machado de Assis e Raul Pompeia, né, os que a gente estuda, né, no ensino básico, né, etc. E tal. Me vem à mente escritores como, por exemplo, Gustave Flaubert, né, de Madame Bovary, e, por exemplo, Émile Zola, né, que ainda que seja mais próximo ao naturalismo, tem uma escrita, né, também muito econômica, né, não é uma escrita densa, né, não é uma escrita na forma, né, com muito vocabulário, etc. E tal. Então, o que o Graciliano Ramos faz, eu fico muito espantado, Luiz, por exemplo, com a velocidade de leitura imposta, né, apresentada, melhor dizendo, por Vidas Secas. Né? Vidas Secas, né, é uma obra, inclusive, que fica no limiar ali entre ser um romance ou ser um conjunto de contos, né? Porque a gente pode ler de maneira linear, né, Vidas Secas, né, lendo capítulo por capítulo, ou a gente pode abrir em uma página o início de um capítulo e ler esse capítulo isoladamente porque ele funciona muito bem. Né? Inclusive, existem capítulos aqui que não foram nem pensados inicialmente para compor uma unidade que nós chamamos de romance. Né? Por exemplo, o Baleia, né, o famoso capítulo, né, sobre a cachorra-baleia, foi originalmente escrito para ser um conto. E depois, né, gerou o embrião, né, do romance. Então, não só Vidas Secas, mas Caetés também, o primeiro romance de Graciliano Ramos, tem capítulos muito curtos, repletos de diálogo, né? E aí, eu até sugiro aqui para os nossos espectadores, se tiver, enfim, em casa ou puder acessar pela internet, Madame Bovary, que a gente inclusive ouve no ensino básico como um romance inaugurador da escola realista na Europa, né? E que influenciadora do realismo brasileiro, de certa forma. Madame Bovary é um livro curtinho, até tenho aqui, tá? É um livro curtinho, com capítulos também muito curtos. Né? O Tem em protagonista, francês ou português, Marcelo? então, aqui em português, né? Em algum lugar aqui em francês, mas enfim, em português que, que é bom também, é ótimo. É, perfeito. Né? Então você vê nessa questão, por exemplo, vamos dizer agora entre aspas, né, um escritor modernista, né, com traços realistas, né, e não Sim. o Não é realismo. gratuito, porque a segunda geração, né, também é chamada de neorrealista, né? Sim, Né? sim. Então também não é mais um rótulo também que também carrega, Luiz, uma chave de leitura para quem vai fazer aí o vestibular, para quem enfim, vai, né, Sim. se debruçar na literatura de Graciliano Ramos. Neorrealismo, né? Porque até o Marcelo disse isso no início da live, né? Neorrealismo, porque os escritores dessa época se preocuparam muito em fazer denúncias de problemas, né? De problemas sociais, de trazer uma crítica social através da literatura, né? Então, né, esse neorrealismo está associado muito a isso, né? E Sim, aí a gente vai antecipando algumas coisas, nós já certo. falamos do estilo, né, de escrever do Graciliano, aproveitando esse gancho aqui que eu estou falando do neorrealismo, dessa obra que propõe uma crítica social, que propõe apresentar escancaradamente os problemas que o Brasil e até apresentá-los, demarcá-los, né? A Uhum, gente vê sim. em Graciliano Ramos o retrato sociológico do Brasil, né? Que até alguns apelidam algumas obras de Graciliano como
romances sociológicos, ou seja, que trazem uma espécie de estudo, né, das ciências sociais dentro. Dois É claro, exemplos. Luiz. Sim, Uhum. pode falar, Luiz. Sim, Claro que pode, assim, pode. dois exemplos, né, que a gente já falou aqui é o Vidas Secas, né, e o São Sim. Bernardo, né? O porque o Vidas Secas que é comum a todos, inclusive a Lani que está nos assistindo falou que está com o seu Vidas Secas em mãos, Ah, é, ótimo, né? excelente. Aluna dedicada e Vidas Secas. Quem não leu algum dia na vida já ouviu falar um pouco da história, que é a história da cachorrinha baleia, de Fabiano, da Falaram vida de aqui, uma. ó, a baleia é a única personagem que pensa, né? Agora, Né? quem falou foi o Anderson, né? Agora, Sim, Anderson, olha só que interessante, né? Sendo a baleia a única personagem que pensa, aqueles que deveriam pensar, né? Ou aqueles que têm, talvez, a habilidade ou a capacidade de pensar, não pensam, agem de maneira quase que de maneira instintiva, né? uhum, Então, o seu comentário é excelente e leva também a refletir sobre a animalização do homem, né, a humanização dos animais, que também é uma chave de leitura para esse romance, né, para essa obra. sim, com certeza. A gente pensa nessa questão, né, de atitudes instintivas, a gente vê logo o personagem principal, o Fabiano, né, dentro desse romance. O menino mais novo, o menino mais velho, que não tem nome, né, assim a Vitória. Né? Sim, sim, tem muitos elementos aí que colaboram com isso. Então aí a gente tem essa questão, né, do retrato sociológico, né, através das vidas secas, que trata a vida de retirantes, né, essa mudança de vida, sai de uma vida dura, sofrida. E São Bernardo também ele tem uma aproximação de temática com Vidas Secas também, só que assim, ele traz um outro lado da sociologia, ou seja, o homem que venceu na vida, o homem que iniciou tendo uma vida sofrida, que é o Paulo Honório, uma vida dura, né? Inclusive tem uma frase dele que é de destacar que ele fala o seguinte: eu tenho um coração agreste por causa de uma vida agreste, né? Então é interessante você pensar que a vida conduz no comportamento, na Uhum, sentimentalidade do homem. Inclusive ele se demonstra um homem frio, seco, uhum. rude, né? É, E aí, por exemplo, ele é o Imagina retrato meu colega falando isso para minha professora, Luiz, como eu falei no início da não, live, né? não Porque é uma pessoa falando dizer que fulano é Paulo Honório é falar isso, né? Vida seca, vida rude, né? Coração sim, agreste. coração de pedra, né? Eu falo, meu Deus do céu, né? Imagina um professor ouvindo isso, né? De repente, se ela sabe um pouco da fama dela, ela até considera, né? E aí você pega, né, esse homem que você pega esse homem que, por exemplo, lutou para conquistar tudo que tinha e agora com o poder nas mãos, ele massacra pessoas que são iguais à pessoa que ele já foi um dia. Né? Que hoje Sim. ele era aquele que não tinha um poder. Hoje ele tem um poder na mão e massacra aqueles que se encontram em igual situação. Né? Então aí você vê uma crítica também que é a questão Uma crítica que vem aos nossos tempos, né, Luiz? Porque esse Sim, cenário que você está contando, né, que é uma interpretação do romance, que está na galeria de outras interpretações, Luiz, veja que vem até os dias de hoje. O romance, né, é de 1934, mas veja como que ele vem, né, galopando pelas décadas. sim, Né? com certeza. E um outro ponto que eu vou jogar para você, Marcelinho, e que a gente vai procurar já fechar, porque a gente já vai chegar no nosso Perfeito. limite, é Tá a certo. questão daquela margem entre a ficção e a biografia, né? Que é uma característica. Eu acho que esse é o lado pouco conhecido de Graciliano, né? Que ele Sim. escreve uma coisa que você fica em dúvida. Isso
é real, aconteceu de fato com ele, ou é uma criação literária, né? Ele cria obras que nos dão essa margem. Aí queria que você falasse um pouquinho pra gente, por favor. Tá, Luiz. Em 1936, né, Angústia, de Graciliano Ramos, é publicado, né? É o terceiro romance de Graciliano Ramos. Eu havia aqui dito nessa live, né? É o enredo, mais ou menos, né, desse protagonista inconformado com a sociedade, um intelectual, né, que vê tudo ao seu redor indo totalmente contrário ao que ele pensa e toma uma decisão. Esse protagonista, assim como Paulo Honório, né, teve uma infância muito dura, muito difícil, né? As relações sociais, né, na sua casa, né, com seus avós, né, no ambiente onde ele morava, né, numa fazenda, né, era muito, muito árida, muito arisca. E imagine se você, Luiz, em 1936, você recebeu na sua casa, né, enfim, ou você foi à livraria, comprou Angústia e está lendo esse romance, né, contando o passado e o presente desse protagonista, né, a infância dele. Anos depois, 9 anos depois, né, Graciliano Ramos publica um livro de memórias chamado Infância. Até ele aqui comigo. Infância. Nesse livro, Luiz, é Graciliano Ramos, ele mesmo, falando sobre alguns momentos específicos da sua infância. Como, por exemplo, a relação com o avô, como, por exemplo, a alfabetização, as amizades, enfim, né, a criação de animais, etc. E tal. Se você já leu Angústia, né, ao ler Infância, vai identificar trechos entre essas duas obras muito idênticos. A lembrança, por exemplo, da infância do protagonista de Angústia, né, Luiz da Silva, é muito parecida em frases, em vocabulário, em construções sintáticas e até parágrafos inteiros com um livro de memórias de Graciliano Ramos chamado Infância. E aí fica aquela pergunta. Graciliano Ramos usou as suas memórias como base para a construção do seu romance, Angústia, ou para a construção do livro, Infância, ele aproveitou o que ele havia escrito em Angústia. Fica essa dubiedade. De qualquer forma, né, a gente está diante, tanto no romance, tanto quanto o livro de memórias, com uma escrita que flerta com o ficcional e com o biográfico. Né? E essas duas obras, elas se inserem também numa série de obras da literatura brasileira que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Que misturam, né? Que fazem essa brincadeira, né? E deixa a cargo do leitor, né? O que ele pode decidir, né? Do ficcional com o biográfico, né? É claro que quando a gente lê uma obra como essa, né, Infância, a gente assume um pacto de leitura, né? Porque vem aqui escrito memórias do autor. Mas se você rompe com esse pacto de leitura, se você encara a infância apenas como um livro ficcional, porque no fim das contas, Graciliano Ramos é um escritor, é um artista, hábil com a palavra, né? No fim das contas, a gente está lidando com a ficcionalização das próprias memórias. E aí fica aquela questão também, Luiz, nessa nossa live, né? Que aí pode ser um ponto de discussão para quem estiver nos assistindo. As memórias são fiéis? As memórias se comprometem a ser fiéis com o que a gente viu, ou que a gente presenciou, que a gente, né, experienciou? Será que não há um pouco de ficcionalização quando a gente conta uma história para alguém? Quando a gente fala sobre a nossa infância? Quando a gente fala até mesmo sobre o nosso passado recente, né? O que aconteceu com a gente na semana passada, né?
Então fica também essa polêmica, né? Que é muito interessante, né? Na hora de entrar em contato com a obra de Graciliano Ramos. E aí eu me lembro até de Dom Casmurro, né? O Bentinho É, Maria da então. Memória. Então tá muito próximo, né? Tá muito próximo, né? Graciliano Ramos é herdeiro de Machado de Assis nesse aspecto também, não é? Sim, com certeza, né? Então, gente, a gente acabou de ver aqui, né, outras facetas de Graciliano Ramos, né? Ou seja, hoje nós não vimos somente o Graciliano Ramos de Vidas Secas, aquele que apresenta essas obras do sertanejo, a vida agreste, a vida dura, mas apresenta um lado autobiográfico também que, por influência de sua trajetória, de suas memórias, acaba acarretando na sua criação literária, né? E entre outras coisas aqui, né? Então, eu acho que o nosso Existe um Graciliano Ramos também, comentador da situação política do país, né? O último livro assim que eu tenho, que eu vou até mostrar aqui na live, quem tiver interesse, rapidinho, é esse aqui, ó, Garrancho, Textos Inéditos de Graciliano Ramos. Aqui, o Graciliano Ramos até conta como que ele construiu Paulo Honório, né, protagonista de São Bernardo. Mas entre os textos, os mais interessantes são da época em que ele era filiado ao PCB, né? Em que ele faz uma série de discursos, etc. e tal. A gente também, né, não deu tempo e eu super compreendo, né? Afinal de contas, uma horinha, uma horinha de live Vida de sobre professor. Memórias do Cárcere, que é um livro polêmico, um livro né, Uhum. que justifica em determinados momentos a política do Estado Novo, né? Sim. Graciliano Ramos sofre a política do Estado Novo, mas passa, né, no popular, passa pano em algumas ações da política do Estado Novo. E isso é muito problemático, né? E é muito sintomático também do que a gente vive atualmente no Brasil, né? O conflito da memória coletiva sobre determinados eventos históricos com os depoimentos individuais de pessoas que, enfim, podem não ter vivido as mesmas situações que a memória coletiva apresenta e por isso mesmo acabam batendo de frente com ela, né? Como, assim, por exemplo, as pessoas que querem a volta da ditadura militar, etc e tal. Mas eu não vou falar sobre isso porque é Sim. outra live, é outro assunto, Aí, é né, a outra gente segue para um situação. segundo bloco. Pediram aqui, Marcelo, só que você já comentou durante a live, né? Que era comentar sobre o livro Angústia. Né? Ah, é verdade. Eu falei bastante sobre angústia. Desde o início da live, o Marcelo ele trouxe, né, comentários traçados sobre o livro Angústia, tá? Se você não acompanhou a nossa live desde o início, ela vai ficar gravada aqui no nosso perfil. Depois, assim que terminar essa live, ela já vai ficar em minutos, ela vai já estar lá postada. Então, depois, só conferir desde o início que o Marcelo faz alguns comentários específicos a respeito de angústia, né? Ele ao Sim, começar a explicar sobre Graciliano, ele começa a explicar a partir de angústia, tá, gente? sim, Então, sim. se não deu para vocês pegarem essa partezinha, depois vai lá no IGTV, que vai estar lá disponível. Tá desde o início, né? Se quiser só ver essa parte, vai ver os 30 primeiros minutos, né, em que ele fala bem sobre angústia. Então dá para ter uma noção sobre a obra, tá? Sim. Não fiquem tristes por isso. Bom, gente, infelizmente, tudo que é bom, não que eu digo que dura pouco, mas tudo que é bom dura o tempo necessário para deixar vocês com água na boca e ter sido uma coisa maravilhosa. Marcelo, eu quero te agradecer imensamente por Eu que te você ter, agradeço. por você ter aceitado esse convite, né? Por você ter se disponibilizado também. A gente teve algumas dancinhas da cadeira com questão de data, mas tudo foi resolvido, É verdade. né? Mas É teve aí verdade. uma aula maravilhosa, rápida, mas Houve uma maravilhosa. conversa maravilhosa, né, Luiz? Eu acho que teve uma conversa maravilhosa, né? Sim. A gente Tô teve uma querendo saber se você. conversa. Sim. Oi. O Aqui eu não quê? sou. Não, falaram que se você já foi na terra de Graciliano Ramos.
Olha, a única terra que eu fui até agora foi São Gonçalo. Mas é verdade. Ah, Minto, perguntaram eu se já fui você, para São Paulo uma vez. perguntaram se você falou E do fui para a Terra dos terra dos Meninos. meus pais. Eu também fui para a terra. Eu fui para a terra da minha mãe, né? Minha mãe é É, paraibana, Nordeste já eu fui nunca quando era bem fui, pequena, mas para Alagoas eu infelizmente. nunca fui. Marcelinho, fizeram perguntaram alguma coisa aqui, que eu vou até complementar, e aí a gente já vai fechando Ah, para encerrar rapidinho. Perguntar se você tinha falado sobre a Terra dos Meninos Pelados. Infelizmente, o Marcelo não falou, porque não dá mais tempo da gente falar mais nada, e mas é importante. também Pode falar. eu não. Eu não tenho todas as obras de Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos escreveu não só os romances, né, e os livros de memórias, como também, né, os livros de contos e os livros infanto-juvenis, que eu tenho conhecimento, né, mas que não cheguei a me debruçar sobre, né? Isso. Mas Né? Mas que isso é bom que foi interessante para a comentado, gente porque destacar. fica também como... Exatamente, exato. Né? Vale destacar também esse outro lado que pouco conhecido também. Graciliano Ramos tem a obra Terra dos É. Meninos Pelados, que se tornou até seriado da Globo, né? Quem quiser depois assistir, né, seria Isso é muito interessante. importante, Luiz, o nosso colega ter mencionado, porque é, é, escritores muito consagrados, né, como Graciliano Ramos e Clarice Lispector, são publicizados muito mais a partir das suas obras que são consideradas mais maduras, né, mais potentes, digamos assim, do que obras que, felizmente ou infelizmente, eu creio que infelizmente, né, são consideradas literatura menor, como, por exemplo, os livros de infanto-juvenis. Eu estou dizendo isso por Sim, quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de Clarice Lispector, né, a gente fala dos romances dela, do A Hora da Estrela, sim. etc. E tal. Mas se esquece que Clarice Lispector escreveu livros infantos-juvenis, né? Assim como outros A vida escritores. íntima de Laura, que é a história de uma Exatamente. galinha. Então, assim, o que eu posso dizer é que estão fazendo justiça, Luiz. Existem Sim, colegas meus que estão fazendo estudos sobre sim, isso é as importante, literaturas infanto-juvenis, não só, né, de Graciliano, mas de outros. Isso é muito importante. com certeza. Bom, gente, então já encaminhando encerrar, para a gente encerrar, quero agradecer mais uma vez o Marcelo por ter aceito o convite, por ter compartilhado essa conversa aqui conosco maravilhosa. Foi um bate-papo, só faltou o café, né? Ou a Só faltou um cerveja, café, uma cerveja, exatamente. né? Mas Você foi viu que uma esses coisa dias eu escrevi maravilhosa. um texto falando sobre do que eu sinto falta, né? Sim, Da gente sentar numa eu mesa vi. Eu de acho que até bar, tomando curti, uma cachaçinha. sim, eu vi, até curti. Também sinto essa saudade. Gente, ainda para essa semana, né? As lives não terminaram por aqui. Quinta-feira nós vamos ter a nossa série Graduação e nós vamos trazer o Pedro Bento falando sobre o curso de arte cênica, gente. Olha só que incrível. Né? Então, para você que deseja ser ator, ser atriz, ser drag queen, sei lá, malabarista, sei lá que tipo de artista você quer ser, a gente vai ter um curso, né, em que nós vamos falar sobre isso, tá? Com Pedro Bento às 19 horas Eu vou também. assistir. Então, participem. Para a semana que vem, vou adiantar um pouquinho também, né? Dia Já? 20 já, eu adianto tudo. Sempre repito. Dia 23 vamos ter a escravidão no Brasil com o professor Paulo Vitor Honorato, né? Muito E dia bom. 25 nós vamos ter a série Graduação Especial sobre organização de estudos e técnicas. Nós vamos falar com uma Isso é muito psicopedagoga, importante. a professora Ellen Oliveira, que vai conversar essa nossa preparação para o vestibular, para tudo na vida. Isso é Bom, gente, então importante. vou Isso é muito encerrando por aqui. importante. Luiz, muito Marcelinho, obrigado. Parabéns pelo nada. projeto. Que tenha muita, né, que tenha longevidade, né? E que você, enfim, né, seja essa pessoa sempre iluminada aí a abraçar todos nós com conhecimentos. Obrigado, querido. Quero agradecer a vocês também que estiveram aqui até o finalzinho da nossa live e vai nos acompanhando. Gente, lembrando que quem não assistiu vai estar aqui gravado, tá? E querendo compartilhar, fiquem à vontade. Tchau, gente. Tchau, Marcelinho.
Tchau, tchau. Boa Tchau. noite a todos.